Bom, gente, bom dia. Estamos aqui hoje para falar um pouquinho sobre linguagens, né? Principalmente trabalhar a produção literária brasileira para as provas específicas. Nosso foco hoje é na prova da UERJ, prova específica da UERJ, que é amanhã. Queridos, eu quero dizer que é muito bacana estar aqui. O QG do Enem preparou algo muito interessante para vocês e hoje a gente vai trabalhar um material específico de uma maneira muito interessante e fundamentalmente importante para você que vai fazer amanhã a sua prova, tudo bem? Queridos, começamos aqui a nossa aula, produção literária brasileira dentro das linguagens no QG do Enem, beleza? Vamos que vamos? Queridos, abram aí o textinho de vocês aí, texto inicial, Máquina de Escrever, do Mário de Andrade, tá? Vamos ler o textinho, vamos nessa? Máquina de Escrever. BDGZ Hamilton. Para todas as cartas da gente, eco mecânico de sentimentos rápidos batidos, pressa, muita pressa. De uma feita, surrupiaram a máquina de escrever de meu mano. Isso também entra na poesia, porque ele não tinha dinheiro para comprar outra. Igualdade maquinal, amor, ódio, tristeza, os sorrisos da ironia. Para todas as cartas da gente, os malévolos e os presidentes da república, escrevendo com a mesma letra. Igualdade, liberdade, fraternité point, unificação de todas as mãos. Mário de Andrade, poesias completas, tá? Gente, voltando para cá. Falar do Mário de Andrade é falar de um dos grandes autores da produção literária brasileira. O Mário, gente, ele foi, a meu ver, o grande articulador do primeiro momento modernista no Brasil. O Mário de Andrade, ele vai fazer parte de um grupo que vai iniciar a produção moderna no país, principalmente no pós-Semana de Arte Moderna. Você deve lembrar, né? 1922. O Brasil passando por inúmeras transformações no campo político-social. As influências que vinham das vanguardas europeias. E aí é que está. Nesse momento, alguns jovens brasileiros começam a pensar de uma maneira mais cosmopolita, mas ao mesmo tempo sem largar as raízes nacionais. Esses jovens, então, começam a projetar uma questão literária diferenciada, baseada, obviamente, no conhecimento do país, mas modernizando a nossa produção. Eles começam, então, a pensar no seguinte: vamos romper com a tradição. Vamos destruir a tradição parnasiana e a tradição simbolista. Queridos, e quem está capitaneando esse movimento? Nada mais, nada menos que Mário de Andrade, que Oswald de Andrade, Manuel Bandeira, Menotti del Picchia, Guilherme de Almeida, né? E aí você para e pensa, esses autores são autores muito relevantes, porque eles começam a promover uma grande revolução literária no Brasil. É só você parar e pensar. Antes, né, na tradição parnasiano-simbolista, nós tínhamos uma forma ultra tradicional. Nós tínhamos, por exemplo, olha só, o verso metrificado. Nós tínhamos, por exemplo, o verso rimado. Nós tínhamos, por exemplo, a linguagem formal, erudita. E esses caras falam assim, ó, acabou. Acabou isso, né? A partir de agora, nós temos que trabalhar a literatura como representação máxima do povo brasileiro. E o povo não fala assim. O povo não lida com temas como necessariamente a mitologia, a transcendência simbolista, a espiritualidade simbolista, não. O povo quer falar do quê? O povo quer falar do cotidiano, dos elementos nacionais. O povo quer se ver representado na arte. Então, eles com a Semana de Arte Moderna vão promover uma mudança radical, uma ruptura, um corte de fato na nossa produção nacional. Fazendo isso, Mário de Andrade, Oswald de Andrade, Manuel Bandeira começam a trazer inovações para a nossa produção, inclusive poemas como esse aí. O tema do poema é a máquina de escrever. E aí é que está. Gente, para e pensa. A máquina de escrever, ela iguala os homens. Quando você começa a teclar ali, embora você hoje viva o mundo da tecnologia e não tenha mais máquina de escrever necessariamente, quando você começa a teclar ali, a tecla iguala. Porque eu posso ser rico, posso ser pobre, posso ser o presidente da república e posso ser um mendigo. Quando eu teclo, eu sou igual. E ele mostra o seguinte: a máquina de escrever iguala inclusive as nações, as linguagens. Ela propõe uma nova possibilidade de interligação do mundo. É nesse sentido que o Mário de Andrade vai mostrar que essa máquina de escrever vai igualar os homens. Só que tem um detalhe. O Mário, ele inova muito na linguagem desse texto. Olha só, volta para o textinho de novo, volta lá, ó, bem no iniciozinho. Máquina de escrever.
BDGZ Hamilton. Queridos, é só você parar e pensar, né? BDGZ Hamilton. Trabalhar o próprio nome, a marca, tá? Trabalhar as teclas, isso é diferente. Na produção tradicional, isso jamais ia acontecer. Trabalhar a forma da maneira parnasiana é deixar isso de lado. E o Mário fala, não é assim, não é assim. Vamos continuar no textinho? Volta comigo, vai. Para todas as cartas da gente, eco mecânico, de sentimentos rápidos, batidos, pressa, muita pressa, de uma feita surrupiaram a máquina de escrever do meu mano. Volta comigo, gente. Do nada, ele para o poema e fala, ó, um dia roubaram a máquina de escrever do meu mano. Gente, máquina de escrever do meu mano. Mano é uma linguagem formal? É uma linguagem erudita? Para e pensa comigo. Não, isso é uma inovação. Ele faz isso de propósito. O Mário de Andrade não é tolo, é um dos grandes autores, flertou inicialmente com a tradição parnasiana simbolista e sabia o que estava fazendo. Ele estava fazendo de propósito, para aproximar isso da linguagem de quem? Do povo brasileiro. Era assim que ele falava e é assim que deveria ser representado na produção nacional. E ele continua, olha só, gente, ó, volta comigo para o textinho, vem. Isso também entra na poesia, porque ele não tinha dinheiro para comprar outra. Queridos, volta comigo. Pô, isso também entra na poesia porque ele não tinha dinheiro para comprar outra. Gente, além da pobreza desse detalhe, que a gente não vai nem comentar, né, o que eu quero que você entenda é o seguinte. O Mário de Andrade pegou um dado do cotidiano. É a vida normal. Quando te tiram alguma coisa, você fica chateado. Ele fala, ó, isso aí fizeram com o meu mano, mas isso também entra na poesia. Porque o cotidiano tem que entrar na poesia moderna. A poesia moderna ela é radical e revolucionária por isso, porque ela traz inovações claras do ponto de vista da incorporação do cotidiano. Você está me entendendo, não tá? O Mário de Andrade, ele propõe uma nova estética. Não só ele, todos os modernistas a partir da Semana de Arte Moderna de 22. Você está me entendendo, não tá? Então, ó, vamos descer agora para a questão. Vamos lá? Vem comigo, ó. Pou. De uma feita, surrupiaram a máquina de escrever de meu mano. Isso também entra na poesia, porque ele não tinha dinheiro para comprar outra. Esse fragmento do texto 1 revela uma mudança no tom da linguagem do poema. Letra A. Indique em que consiste essa mudança e explique como ela se relaciona à estética modernista. Volta comigo, gente. Bom, explique a mudança de tom no poema. E depois mostre como ela está ligada à estética modernista. Queridos, depois que a gente falou, fica mais tranquilo, né? Ele começa um poema e de repente, do nada, ele para. Ele para e começa a contar um caso para você, né? O Mário de Andrade, nesse momento, ele fala assim, ó, um dia roubaram a máquina do meu irmão. Parece que ele parou a estética poética e começou a comentar um caso do cotidiano. Ele vai inserir o cotidiano, ou seja, o que acontece aí? Ele fragmenta a linguagem literária para inserir um dado prosaico, um dado do cotidiano na produção. É assim que ele consegue aproximar esse poema da estética modernista. Entenderam? Né? Nesse primeiro momento em que ele faz essa ruptura dentro do texto, ele aproxima justamente por mudar a linguagem, mudar a maneira como ele está falando e trazer aí um dado coloquial, um dado cotidiano, um dado prosaico. Entenderam? Está claro para você? Né? Ou seja, a inserção do cotidiano na produção modernista. Tudo bem? Vamos então para a letra B de bola? Vamos nessa? Vem comigo, ó. Identifique o gênero literário empregado nesse fragmento e cite uma característica desse gênero. Vamos voltar. Queridos, quando eu falo para você em gênero literário, você vai ter que pensar basicamente em 3 gêneros, né? Isso de acordo com a visão tradicional dos gêneros. Eu tenho o gênero lírico, eu tenho o gênero narrativo e tenho o gênero dramático, tá? Detalhe interessante que a gente tem que comentar é o seguinte: o gênero narrativo, ele é uma variante de um gênero que se originou na Antiguidade Clássica, que é o que a gente vai chamar de gênero épico. O gênero épico, ele era o gênero tradicional. Ele trabalhava uma visão narrativa, mas era uma narrativa em versos. Narrativa essa que falava normalmente de quê? Feitos grandiosos de um povo,
dados históricos. E nele, a gente tinha, por exemplo, a presença do herói épico. Lembra lá, por exemplo, a Ilíada do Homero, né? A Odisseia do Homero, o Aquiles, o Ulisses, canta, ó musa, a ira de Aquiles, o filho de Peleu. Você lembra disso, né? O início da Ilíada. Você vai ter, por exemplo, uma muito próxima a gente, que é o quê? Os Lusíadas do Camões. Lembra? Das armas e os varões assinalados, que da ocidental praia lusitana, por mares nucadantes navegados, passaram ainda além da Taprobana. Reparou? Todo metrificado, todo rimado. Camões, gente, era demais, tá? O Camões era demais. E detalhe, não só na produção épica, ele também era muito bom, sensacional na produção lírica também. Mas a gente não vai falar do Camões agora não, que eu quero que você entenda o seguinte, né? O gênero épico, ele vem variando e ele vai desembocar no gênero narrativo. Diferentemente, é claro, continua sendo uma narrativa, mas agora em prosa, ela possui narrador, personagens, tempo, espaço, ou seja, ela começa a mostrar características da produção moderna. Essa é a questão. E o gênero dramático também. Gênero dramático esse, que trabalha o quê? A representação, a rubrica, o personagem falando diretamente. Essa é a questão. Bom, diante do que eu te falei, a gente tem que perceber, esse trechinho do Mário de Andrade, quando ele começa a contar a história do irmão dele, concorda comigo que ele está narrando uma historinha para você? Ele está comentando contigo a história, mas contando como se fosse de maneira coloquial. Mas ele não está narrando para você? Tá. Então, se a gente tivesse que analisar esse fragmento, e atenção ao enunciado, esse fragmento, a gente teria que gênero literário aí, gente? A gente teria o gênero narrativo. Tá? A gente teria aí o gênero narrativo. E ele pergunta, né? Qual é a característica desse gênero que aparece aí nesse fragmento? Bom, tem a presença de um narrador, tem a presença do personagem, tá? Tem aí um enredozinho que ele vai criando, ou seja, elementos do texto narrativo que aparecem nesse texto poético do Mário de Andrade. Tudo bem? Você entendeu? Mas cabe ainda fazer uma observação. Observação essa importante, tá? Muito importante. O modernismo, ele introduz muitas mudanças na produção literária nacional. E uma delas é uma espécie de hibridismo entre os gêneros. Eles começam a misturar os gêneros, coisa que a tradição não fazia. Esse poema, por exemplo, é um exemplo disso, tá? Você pega, ó, o texto lírico, supostamente lírico, e mistura a esse texto elementos narrativos. Você está criando o que a gente vai chamar de prosa poética ou texto poético com uma espécie narrativa. Um híbrido de dois gêneros, e isso é muito interessante para você perceber como o modernismo vai propor essas mudanças. Mas, finalizando aqui, ficou claro para você? Está bem claro mesmo? Tá, né? O movimento modernista é fundamental na sua prova. Vai cair amanhã e a gente vai ver algumas coisas ainda importantes com relação a ele. Tudo bem para você? Vamos continuar? Então, ó, vem agora para o textinho número 2, né? Textinho número 2, gente, é de um cara que, na boa, para mim, no século XIX, não existe ninguém igual a ele. Ninguém. Sem sombra de dúvidas, ele é o cara do século XIX. O nome dele é Machado de Assis, ou melhor, Joaquim Maria Machado de Assis, tá? E aí que tá, quando a gente fala muito do Machado, é muito comum os alunos falarem assim, Machado de Assis é chato pra caramba, não sei o quê. Na verdade, não é bem isso não, gente. O Machado, ele é um autor que você tem que ter tempo para ler. E além de ter tempo, você deve buscar as obras do Machado mais significativas, tá? E aí que tá. Eu não aconselho normalmente meus alunos começarem a ler o Machado, por exemplo, pelos romances mais complexos, não. Ele tem uma obra imensa em contos. Os contos do Machado têm a essência da obra dele muito bem marcada. Ele tem crônicas muito boas também. Então, começa pelas crônicas, pelos contos, e aí depois você vai enveredando por quê? Dom Casmurro, Quincas Borba, né? Memórias Póstumas de Brás Cubas, e aí que tá. Gente, uma obra sensacional. O Machado, só você entender, ele faz parte do movimento realista no Brasil, tá? E o detalhe interessante é que o realismo chega também para promover uma ruptura. Com quem? Com a tradição romântica. Existia uma tradição romântica que dizia o seguinte: é necessário que a gente entenda o mundo por meio da subjetividade, do amor, do sentimentalismo, tá? Buscavam representar um modo de vida burguês no qual o casamento era a relação fundamental. Ou seja, eu sou feliz, eu tenho uma mulher,
Eu casei, eu tenho uma casa branquinha, eu tenho filhos bonitos, eu tenho um cão labrador, eu tenho o comercial da Quali, né? Eu tenho o comercial da Kodak, aquele cão correndo pela rua, as pessoas ali felizes jogando água com a mangueira. Mas, queridos, isso não é a vida real. Infelizmente, a vida nem sempre é assim. E o Machado chega para quê? Para falar assim, ó, isso é uma balela. Isso é uma mentira. A vida não é assim, não é assim. Não se enganem, não idealizem como os românticos fazem. Você tem que fazer o quê? Você tem que olhar pela perspectiva objetiva, pela perspectiva da realidade e mostrá-la como ela é. Doa a quem doer. Uma das características do Machado de Assis muito relevante é o pessimismo machadiano, tá? E aí que tá. O pessimismo do Machado, na verdade, é apenas o reflexo da realidade. Ele olha para aquilo e fala, não é assim. Para você ter uma noção, na obra madura do Machado, em todos os romances, você vai ter o que a gente vai chamar de quê? Triângulo amoroso. Você lembra lá, Bentinho, né? Capitu e Escobar? Você lembra do Cristiano Palha, Sofia Palha e o Rubião? Você lembra de vários personagens do Machado que chegam ali para quê? Para quebrar, para destruir a tradição burguesa. E aí que tá. Se o Machado, né, quer destruir isso, assim como os realistas na Europa também, eles vão atacar o quê? Eles pegam uma célula importante da estrutura romântica, que é a família. Bom, se eu quero atacar a família no século XIX, e principalmente atacar essa família de maneira moral, eu vou onde? No homem ou na mulher? Eu vou na mulher, porque a mulher é a base moral da família. E faço o quê? Crio uma mulher, crio essa mulher mãe, e mãe o quê, gente? Adúltera. Uma mãe que trai o marido. Uma mãe que muitas vezes deixa de lado o filho. Eu estou falando para você, por exemplo, na tradição realista, ó, Emma Bovary. Já estou falando desse personagem, né? Emma Bovary. Eu penso, por exemplo, em personagens como a Luísa, lá do Essa de Queiroz. Eu penso em personagens como a Capitu, do Machado de Assis. Entenda isso. O Machado vem, então, propor uma revolução. E essa revolução é, acabou a idealização romântica. Acabou a idealização romântica. Agora temos que olhar o mundo de maneira objetiva, tá? Maneira direta. A representação da realidade tem que ser feita ali. Claro, com todo o primor da escrita do Machado de Assis. Esse textinho que a gente vai ler agora é um textinho bem bacana, um continho dele, chamado Maria Cora, tá? E aí ele vai tentar descrever uma mulher, só que pela perspectiva real. Só que mostrando uma mulher diferenciada daquela mulher romântica tradicional, daquela mulher romântica que aparece na produção poética acima de tudo, mas na produção romântica de um modo geral. Tudo bem? Vamos lá para o textinho, gente? Vamos? Vem. Maria Cora. Uma noite voltando para casa, trazia tanto sono que não dei corda ao relógio. Pode ser também que a vista de uma senhora que encontrei em casa do comendador T contribuísse para aquele esquecimento. Volta comigo rapidinho, comentáriozinho para a gente aqui. Gente, ele ficou pensando na mulher, né? E ele falou, na boa, não estou nem entendendo nada, estou lembrando dela, ela é maravilhosa, aquela mulher é sensacional, né? Volta para o texto, volta, vem comigo. E aí ele fala assim, mas essas duas razões destroem-se. Cogitação tira o sono, e o sono impede a cogitação. Só uma das causas devia ser verdadeira. Ponhamos que nenhuma e fiquemos no principal, que é o relógio parado de manhã, quando me levantei, ouvindo 10 horas no relógio da casa. Morava então 1893, reparem na data, tá? Em uma casa de pensão no Catete. Já por esse tempo, esse gênero de residência florescia no Rio de Janeiro. Aquela era pequena e tranquila. Os 400 contos de réis permitiam-me casa exclusiva e própria, mas em primeiro lugar, já eu ali residia quando os adquiri, por jogo de praça. Para e volta comigo mais uma vez. Esse cara vivia na pensão, né? E ele ganhou uma grana num jogo de praça. Mas ele falou, não, eu quero continuar na pensão. Eu quero continuar vivendo aqui a minha vida de solteirão. Eu sou um homem maduro e quero ser solteiro. Viver solteiro para o resto da vida. Não casar com ninguém, né? Mas aí ele vai se submeter a alguns encantos. Vem comigo, vai. Voltou. Ele fala o seguinte, ó. Em segundo lugar, era um solteirão de 40 anos, tão afeito à vida de hospedaria que me seria impossível morar só.
Casar não era menos impossível. Não é que me faltassem noivas desde os fins de 1891, mas de uma dama, e não das menos bela, olhou para mim com olhos brandos e amigos. Talvez por isso dei alguma atenção à senhora que vi na casa do comendador, na véspera. Era uma criatura morena, robusta, 28 a 30 anos, vestida de escuro. Entrou às 10 acompanhada de uma tia velha. A recepção que lhe fizeram foi uma das mais cerimoniosa que as outras. Era a primeira vez que ali ia. Eu era a terceira. Perguntei se era viúva. Volta comigo aqui o comentário, gente. Ele estava na festa, felizão, lá, solteiro, e de repente ele vê aquela moça entrando. Era uma moça morena. Era uma moça robusta. Ela não era aquela virgenzinha romântica inalcançável, não, gente. Ela não era aquela moça magrinha, sensível, né, lânguida, não era isso. Ela disse, ela era uma moça robusta, né? Ela tinha corpo, ela era bem, né, coisa, né? E aí que tá. Além disso, ela também era morena, ela tinha a pele morena, repara. E ele fala, meu Deus, perguntei logo se ela era viúva, né? Você se empolgou, né? Perguntei se ela era viúva, vamos ver o que vai acontecer, tá legal? Vamos continuar, gente. Não é casada. Com quem? Constancieiro do Rio Grande. Chama-se ele Fonseca, ela Maria Cora. O marido não veio com ela? Está no Rio Grande. Olha a maldade no coração. Vamos continuar. Não soube mais nada, mas a figura da dama interessou-me pelas graças físicas, que eram o oposto que poderiam sonhar poetas românticos e artistas seráficos. Volta comigo rapidinho, gente. Bom, era o oposto que podiam pensar os artistas românticos. Por quê? Essa mulher era uma mulher de fato. 28, 30 anos, não era novinha, era uma mulher morena, era uma mulher que tinha um corpo, e isso me atraiu, né? As suas feições físicas me atraíram, tá? E é por aí que ele vai continuar. Vamos lá? Volta comigo agora, vai. Conversei com ela alguns minutos, sobre coisas indiferentes, mas suficientes para escutar-lhe a voz, que era musical, e saber que tinha opiniões republicanas. Vexou-me confessar que não as professava de espécie alguma. Declarei-me vagamente pelo futuro do país. Quando ela falava, tinha um modo de umedecer os beiços, não sei se casual, mas gracioso e picante. Creio que, vistas assim ao pé, as feições não eram tão corretas como pareciam à distância, mas eram mais suas, mais originais, né? Queridos, volta comigo aqui, amor. A grande questão é, o Machado está mostrando uma mulher de verdade, né? E tanto é que ele fala assim, pô, ela tinha um jeito de apertar os beiços, como falava. Tu imagina a mulher falando, fazendo uma coisa assim, né? E tal. E isso vai deixando ele empolgado. Só que ele fala assim no final, pô, olhando para ela de perto, não parecia aquela mulher bela de longe. Mas, espera aí, isso era ela. Era uma mulher de verdade, com as suas imperfeições. Mas é isso que era legal. Tá? Ou seja, o Machado trabalha aí uma mulher original. E a produção poética, né, romântica muda essa perspectiva. Então o Machado agora mostra para você o seguinte, essa mulher de verdade é a mulher do realismo. E é assim que a gente vai trabalhar. Vamos lá para a questão, gente? Vamos nessa? Vem comigo, vai.